dia. Mistérios vindos do universo rondam nossa mente. Corpos celestes maiores e menores do que a Terra circulam pelo espaço. Um deles é o Hale-Bopp, descoberto há 2 anos. Para falar sobre o Hale-Bopp e outros viajantes do espaço, convidamos o professor de astronomia, Paulo Sérgio Bretones. Bom dia, professor. Bom dia. A última passagem do Hale-Bopp teria sido há 4.200 anos, quando as pirâmides do Egito estavam sendo construídas. Pelos cálculos dos cientistas, só daqui a 2.400 anos, aproximadamente, é que o cometa volta a passar perto da Terra. O cometa Hale-Bopp nasceu há 4 bilhões de anos perto da órbita de Plutão. Ele está viajando em direção ao Sol a uma velocidade de 40 km por hora. O cometa é um dos maiores e mais brilhantes já descobertos. O Hale-Bopp tem 2 caudas. Os cientistas acreditam que as moléculas do Hale-Bopp são as mesmas que deram origem aos planetas na formação do Sistema Solar. O Hale-Bopp é maior do que o outro cometa famoso, o Halley? Sim, o Hale-Bopp tem um diâmetro estimado da ordem de 30 km. E o cometa Halley é da ordem de 8 km, então ele é bem maior. O Hale-Bopp tem o tamanho da cidade de São Paulo, basicamente. E antes de entrar até mais nesses detalhes, o que é um cometa, professor? Bom, o cometa está entre os corpos menores do Sistema Solar. O Sistema Solar é formado basicamente pelo Sol, que é uma estrela, ao redor do qual giram os 9 planetas conhecidos, e em seguida existem corpos menores, tipo os meteoroides, né? E os asteroides, e também os cometas. Os cometas basicamente são feitos de rocha e gelo. Queremos dizer gelo porque são materiais que aqui na Terra são gasosos ou líquidos, mas que no espaço, longe do Sol, são gelo, né? São feitos de gelo. Então, quando eles estão muito longe do Sol, não passam de bolas, eles passam de rochas, pedaços de pedra desse jeito. À medida que eles se aproximam muito do Sol, devido à passagem do estado sólido para o estado gasoso, chamado sublimação, os cometas vão formando caudas, e essas caudas é que muitas vezes são visíveis até a olho nu no céu. Quantas caudas tem o Hale-Bopp e o que tem nessas caudas? Bom, os cometas em geral podem apresentar 2 tipos de caudas. Um dos tipos é a cauda de poeira, feita de partículas grandes, né? E a outra é a cauda de íons, que são partículas então ionizadas com cargas. Basicamente, o Hale-Bopp já tinha 2 caudas conhecidas até dias atrás, mas recentemente se descobriu a terceira. Essas caudas são formadas basicamente de água, monóxido de carbono e também sódio. E ele traz algum benefício para o Sistema Solar ou para a Terra, professor? Bom, essa questão de benefício é uma questão muito humana, né? Quer dizer, está associada um pouco à ideia da tecnologia, né? De para que servem as coisas. No universo, essa questão não é exatamente assim. Aliás, um astro, uma estrela, um planeta, um cometa que está passando, não necessariamente tem uma função, tem um porquê, ou ele é bom para isso ou mal para aquilo. Ele tem uma utilidade, eu diria, de natureza científica, e na medida que o ser humano entende, né, os seus movimentos, assim como o movimento de tudo que ocorre no universo, aí que ele tem o seu valor. E se o Hale-Bopp voltar, ele vai estar diferente? Como é que os cientistas vão saber realmente que é o Hale-Bopp? Bom, certamente. À medida que o Hale-Bopp foi descoberto, já se calculou a sua órbita. E daí se poderia dizer que ele já passou nas proximidades da Terra, numa certa época, e que vai voltar por aqui daqui a cerca de 2.000 anos. A órbita não muda, então, nunca? Não, sim, a órbita vai mudando à medida que ele tem perturbações gravitacionais de outros planetas, que tendem a, digamos assim, puxá-lo para uma órbita diferente a cada vez que ele passa perto do Sol. Agora, como é que se sabe que é o Hale-Bopp daqui a 2.000 e tantos anos? É porque sabe-se pela sua órbita a posição em que ele vai estar, em que época exatamente ele vai voltar. Então, agora, ele vai estar diferente. Por quê? Porque cada passagem perto do Sol, ele vai sublimando, vai perdendo esse material, não é? Esse material, como eu disse, vai passando para o estado gasoso, vai perdendo-se para o espaço, e ele vai diminuindo, né? Mas agora, se sabe por quê? Mesmo ele sendo menor da próxima vez, se sabe que é o Hale-Bopp pela sua trajetória no espaço. E qual é a relação do cometa com a origem da vida na Terra? Bom, o cometa está, eu diria, mais relacionado com a origem do Sistema Solar. Se assume que o universo teve uma certa origem, em seguida se formaram as estrelas e com as estrelas também se formaram os planetas onde isso foi possível.
O nosso sistema solar tem uma origem que já vem de cerca de 5 bilhões de anos. Bom, o cometa, então, a teoria que se acredita é que o cometa vem das profundezas do sistema solar, de regiões extremamente afastadas, ainda mais do que a órbita de Plutão, que é o planeta mais externo. E esses cometas trazem este gelo, este material, que se assemelha muito àquilo que foi a matéria-prima da origem do sistema solar. Então, quando a gente observa um cometa, é como observar um fóssil celeste, é como observar alguma coisa que está intacta, que veio da geladeira, não é? Justamente esse conceito de conservação da geladeira, ele veio das profundezas do sistema solar e mostra como era a matéria na origem do sistema. Então, ele nos dá a oportunidade de observá-lo perto da Terra e do Sol e nos informar como era aquele material no passado, né? E por que é tão difícil ver o Hale-Bopp? Bom, eu diria que o Hale-Bopp foi fácil de se observar no hemisfério norte. Por quê? Foi fácil de observar porque ele tinha um núcleo grande, ele tem um núcleo grande. Em função disso, a quantidade de erupções, quer dizer, essa coisa de transformar a matéria, o gelo, transformar em gás, formou uma cauda muito grande, e essa cauda foi muito grande em função da proximidade ao Sol. E, além disso, uma posição favorável da Terra em relação ao cometa. Quer dizer, tanto o Sol esteve perto do cometa, quanto a própria Terra. Então, para o hemisfério norte, foi um show, porque devido àquela posição no globo terrestre, as pessoas tiveram a oportunidade de observar com uma cauda muito bonita no céu noturno, né? Agora, à medida que ele foi sendo visível aqui no hemisfério sul, aliás, ele já está sendo visível, podemos observar que a cauda é muito pequena e a olho nu é muito difícil de se observar. Então, certamente ele não vai repetir aquele show que foi no hemisfério norte. Mas, tendo em vista que é rara a oportunidade de observar um cometa e que ele tem alguma cauda visível com pequenos binóculos, com pequenos telescópios ou até olho nu, isto já é um espetáculo, né? Nós voltamos daqui a pouco, depois de um rápido intervalo. Os mistérios do universo e a passagem do Hale-Bopp por aqui são nossos assuntos de hoje do EPTV Comunidade. Nosso entrevistado é o professor de astronomia, Paulo Sérgio Bretones. Professor, nós falamos agora há pouco sobre a visibilidade do Hale-Bopp, que não está tão boa. Vai ser mais um fiasco como um espetáculo, comparando até com o Halley, quando passou em 86? Não, eu diria que comparado com o Halley, ele certamente será mais bonito, certamente será mais visível. Aliás, eu diria, ele já está sendo mais brilhante do que o Halley foi em 86, certamente. Agora, não vai ser, como eu disse, aquele show que o hemisfério norte observou na sua própria passagem agora, há dias atrás, né? Quer dizer, por quê? Porque ele já está se distanciando do Sol e também se distanciando da Terra. Então, certamente, não vamos observar isso. Agora, além disso, em termos de observação no céu, observar o céu no pôr do sol, o cometa ainda luta com o próprio brilho do crepúsculo. Então, quer dizer, essa luz atrapalha um pouco a observação do cometa. E, além disso, a Lua vai competir com o brilho do cometa, quer dizer, ela atrapalha em certos momentos. Ele luta contra a poluição também, professor? Com certeza. Um outro detalhe, o detalhe, eu diria, mais do que isso, é importante comentar, a poluição atmosférica e a poluição luminosa, a poluição das cidades, a poluição de luz das cidades e também a poluição de fumaça, de fábricas, etc. No mundo de hoje, a gente tem que lutar com essa situação nas cidades, né? A fragilidade da Terra no espaço amedronta os homens. O desaparecimento dos dinossauros, por exemplo, mexem com a imaginação de todos. Existem muitas hipóteses para explicar essa extinção. Alguns cientistas defendem, por exemplo, que partículas cósmicas teriam provocado câncer em massa nos dinossauros e exterminado com a espécie. Mas a hipótese mais aceita pelos cientistas é de que os dinossauros teriam morrido em consequência da colisão de um cometa com a Terra há 60 milhões de anos. Com o impacto, uma poeira tomou conta da atmosfera e impediu a ação dos raios solares. O lugar exato da colisão seria no Golfo do México, deixando uma cratera de 240 quilômetros de diâmetro. O senhor acredita nessa hipótese, professor? Bom, eu acredito, assim como foi colocado, existem outras teorias para explicar esse caso.
Mas, basicamente, a própria presença do Golfo do México naquela posição se atribui a que, vamos dizer assim, se o cometa tivesse 1 quilômetro de diâmetro, isso seria o efeito de muitas bombas atômicas. Mas, em se tratando, essa teoria afirma da ordem de 10 quilômetros, um meteorito, ou então, digamos, um cometa, seria possível isso. Por quê? Dado o impacto na Terra, teria levantado uma poeira muito grande que teria coberto todo o planeta com essa poeira. Por causa disso, os raios solares foram impedidos de atravessarem e entrarem, quer dizer, terem contato com plantas, com vegetação, etc. E como os dinossauros eram seres herbívoros, quer dizer, comiam plantas, devido à morte das plantas, os dinossauros também não tiveram comida e, consequentemente, morreram. Bom, uma das provas disso é que existem estratos geológicos, estratos na Terra da época da passagem da extinção dos dinossauros para uma outra era, e esses materiais comprovam, digamos, essa teoria. Mas, quer dizer, existem muitas crateras na superfície da Terra que podem ter também originado coisa do tipo. Enfim, essa teoria eu acho que é válida. E essa cratera no Golfo do México pode ser a do mesmo cometa que caiu na Terra na época dos dinossauros? Eu diria que sim, porque em particular é isso que estaria provando essa teoria. Uma das provas da teoria seria isso, né? Que seria, digamos, um cometa. Agora, é importante lembrar que em 1908, em Tunguska, na União Soviética, teria caído ou um pedaço de cometa ou, digamos, um pedaço de asteroide ou qualquer objeto desse tipo e teria devastado uma floresta. Isso realmente aconteceu. Se fosse um pedaço de pedra, digamos, maior do que aquilo que ocorreu em Tunguska, teria realmente balançado o planeta. Isto é possível de acontecer. Quer dizer, não é uma hipótese descartada em momento algum, né? Nós vivemos sempre com medo de que algum cometa errante se choque com a Terra e que os homens e todos os outros seres vivos sejam varridos do planeta, como foram os dinossauros. Há quase 3 anos, um cometa se chocou com um dos nossos vizinhos, o planeta Júpiter. Vários pedaços do cometa Shoemaker-Levy colidiram com Júpiter em julho de 94. Eles foram atraídos pela força gravitacional do planeta. Com a colisão, várias explosões aconteceram. O impacto deixou um ponto negro na superfície de Júpiter. O tamanho do ponto, o mesmo da Terra. E a Terra está cheia de marcas de colisões de meteoritos. Muitos meteoroides ainda vagam pelo espaço. Cientistas trabalham com a hipótese de que daqui a dezenas de milhões de anos, um cometa errante vai se chocar com a Terra. Um computador simula as consequências do choque, que teria uma força muito maior do que todas as armas nucleares já construídas pelo homem. Como consequência, ondas sísmicas se espalhariam pela Terra em alta velocidade, devastando o planeta. Professor, o que existe de verdade e de mentira no que vimos há pouco? Bom, nesse caso é uma questão de probabilidade. É como jogarmos um dado e dizermos assim, vai cair o número 3. Bom, é uma questão de probabilidade. Agora, por que não é tão frequente a queda de meteoritos ou então a queda de cometas na Terra? Embora isso já tenha acontecido. Porque no sistema solar, os corpos são atraídos principalmente pelo Sol. Então, se alguém tem que puxar alguma coisa para si, é o Sol. É aquele que tem maior massa, aquele que tem maior tamanho. Bom, agora, existem planetas muito grandes no sistema solar, do tipo Júpiter, do tipo Saturno, e eles exercem uma espécie de blindagem no sistema, ou seja, eles protegem de maneira gravitacional. Isso quer dizer o seguinte, quando um cometa está passando nas proximidades desses planetas, ele sofre a atração deles e a probabilidade de cair na Terra é menor. Por quê? Porque a Terra tem pouca massa. E como a Terra tem pouca massa, pela probabilidade é difícil da Terra atrair esses astros. Então, o que aconteceu com o cometa Shoemaker-Levy, que foi atraído em direção ao planeta Júpiter, foi justamente isso. O planeta Júpiter era grande e, em função disso, atraiu o cometa. Agora, é pouquíssimo provável acontecer uma situação dessa na Terra, porque a Terra é muito pequena e tem pouca massa comparada com esses outros planetas. Esse medo, então, é injustificável? Eu não diria injustificável, até porque os pesquisadores da NASA usam esse elemento, evitar essa surpresa, para justificar um pouco o pedido de verbas para o Congresso americano. Quer dizer, então, ou então, se descobriu água na Lua, então vamos lá, né? Precisamos de verba para identificar melhor essa situação. Então, essa coisa de
essa prevenção, de realmente saber qual é o asteroide que está passando perto da Terra, ou se tem algum cometa que pode se chocar, isso realmente é uma maneira de justificar mais pesquisas, e eu diria necessário, até porque a Terra já foi bombardeada no passado por meteoritos de grande tamanho. Isso nada impede de que no futuro isso possa acontecer. Quer dizer, é uma questão de probabilidade. E qual a diferença de um cometa, um meteoro, um meteorito e um asteroide? Ok, o cometa eu já disse, aliás, a definição do cometa, então, ele tem a ver com um grande pedaço de gelo e ele está vagando ao redor do Sol, numa órbita razoavelmente conhecida, os cometas são assim, né? E com o tamanho que eu já coloquei. Agora, meteoro, meteoroide e meteorito se diferenciam da seguinte maneira. Quando o corpo está no espaço, não é? Ele recebe a classificação de meteoroide. Né? Esse corpo, a gente precisa diferenciar, antes de mais nada, dos asteroides ou planetoides. Os planetoides existem, sua grande maioria, entre as órbitas de Marte e Júpiter e formam um certo plano de muitas dessas partículas, eu quero dizer partículas aqui no espaço, isso é da ordem de montanhas aqui na Terra. Quer dizer, esses pedaços de pedra, na sua maior quantidade, estão entre as órbitas de Marte e Júpiter. Agora, é claro que existem outros grupos na órbita de Júpiter, existem outros isolados que giram ao redor da Terra. Agora, a definição de meteoroide, meteoro e meteorito, basicamente tem a ver com o seguinte. Meteoroide, então, quando ele está no espaço. O meteoro é o efeito luminoso que vemos no céu quando cai aquela pedra. É a chamada estrela cadente, popularmente. E o meteorito é a pedra quando cai, efetivamente. É a rocha que está no chão, é o meteorito. O IPTV Comunidade volta daqui a pouco. Nós vamos para um breve intervalo. O IPTV Comunidade de hoje está entrevistando o professor de astronomia Paulo Sérgio Bretones. Nós estamos conversando sobre os mistérios do universo. Professor, o que é a astronomia? Bom, a definição de astronomia tem a ver com uma ciência que estuda as características dos astros, em termos de composição, origem, movimentos, enfim, as leis que regem todas essas circunstâncias dos astros. O senhor acredita que a astronomia deveria fazer parte do currículo escolar? Bom, a astronomia ela é parte do currículo escolar como disciplina isolada em vários países no mundo, né? Mas esses países dá para contar, digamos, numa mão, né? São pouquíssimos, né? Entre eles está o Uruguai, por exemplo, né? O Uruguai, nosso vizinho, tem astronomia como disciplina obrigatória, isolada. Agora, eu acho que o ideal para a astronomia não seria isso. Até porque ela já foi disciplina isolada com o nome de cosmografia aqui no Brasil, lá pela década de 20, por exemplo. Agora, o que ocorre, o que eu acho que é o melhor, é a astronomia presente nas disciplinas e exercendo um caráter interdisciplinar. Quer dizer, aquilo que está na moda, essa palavra na educação, né? É justamente unindo várias áreas do conhecimento. A astronomia é muito importante nesse sentido. Ela serve para motivar o aluno a estudar história, geografia, matemática, física, química. Eu acho que, como poucos assuntos, a astronomia consegue unir todas essas características e a esperança que nós temos é de que isso possa motivar os alunos, uma vez que bem trabalhada. Né? Mas é muito complicado o assunto? Não, eu diria que não, até porque ela usa o chamado laboratório da natureza, que é justamente observar os fenômenos. E daí as pessoas, em princípio, fazem isso. Quer dizer, hoje em dia nós não estamos tão habituados a observar o céu como foi no passado, até com os homens primitivos que faziam muito mais isso. Mas, uma vez que nos permitimos observar o céu, isso é muito fácil. Agora, trabalhar com astronomia requer, claro, da parte do professor, que é o mediador dessa conversa com o aluno, né, na hora do ensino-aprendizagem, o professor precisa ter alguma formação, que no Brasil não tem, né? Claro, existe uma graduação em astronomia na Universidade Federal do Rio, existem outras possibilidades de carreira, de pesquisa, por exemplo, fazer física, fazer química ou fazer matemática e depois uma pós-graduação em astronomia, mas existe também uma necessidade muito grande de formar professores, enquanto os cursos de licenciatura, para saberem um pouco mais da astronomia e para poder, portanto, lidar com seus alunos. Até porque os alunos perguntam muito sobre isso está o tempo todo nas manchetes, então a astronomia, eu diria, é muito importante, né? Ao olharmos para o céu, estamos vendo o nosso passado. Através desse estudo, podemos encontrar respostas para a nossa existência?
Eu acho que sim. Por exemplo, quando observamos uma estrela, estamos observando a luz que partiu dela há muitos anos atrás. Quer dizer, a luz viajando a 300 mil quilômetros por segundo, saiu de uma estrela do tipo Alpha Centauri, que é a estrela mais próxima de nós, depois do Sol, há quatro anos atrás, aproximadamente, 4 anos e poucos meses. Então, quer dizer, isso já é ver o passado. Agora, qualquer estrela que estamos observando no céu, estamos vendo o seu passado. E aí a gente expande essa ideia para quê? Para as galáxias, expande essa ideia para os planetas do Sistema Solar que estão mais próximos, mas estão vendo a luz que saiu de lá alguns minutos atrás. E, por exemplo, né? Agora, observando o cometa, já é uma oportunidade de observarmos o passado. Por quê? Porque ele traz esse material que permite uma explicação melhor de como foi a origem do sistema, já que, como eu falei, ele traz um material, um fóssil, ele é um fóssil, uma coisa que tem material da origem do Sistema Solar. E, além disso, eu acho que é muito importante, quando estamos observando um eclipse da Lua ou do Sol, é interessante lembrarmos do que levou o homem a calcular os eclipses, a calcular os movimentos dos astros. São coisas ancestrais. O homem convive com o céu desde que ele se conhece, né? Quer dizer, é uma coisa extremamente antiga. Então, certamente, nós estamos olhando o passado. Quer dizer, o que a gente vê da estrela, o que a gente viu dela há minutos atrás ou o que veio de bilhões de anos atrás? Como é que se explica isso? Bom, no caso da estrela em particular, nós estamos observando uma luz que veio anos atrás, não é? No caso dos planetas do nosso sistema, eu diria minutos ou horas atrás, né? Agora, em termos de galáxias muito afastadas, nós estamos observando uma luz que veio de lá, digamos, de cada uma delas, há bilhões de anos, não é? Então, quer dizer, uma galáxia de 2 bilhões de anos-luz significa o quê? A luz saiu de lá há 2 bilhões de anos atrás. Então, necessariamente, nós estamos olhando o passado. Não é possível fazer alguma coisa instantânea. Isso é possível até quando eu estou conversando com você, a luz que sai de você para eu enxergar tem uma certa fração de segundos, né? De tempo até a gente poder enxergar um ao outro, né? O astronauta russo Yuri Gagarin disse depois de uma viagem em torno da Terra, em 61, que ele olhou e não viu Deus. Ao buscarmos conhecer melhor o universo, nos afastamos de Deus, professor? Olha, eu diria que não. Na minha modesta visão, eu acredito que não. Quer dizer, inclusive saiu noticiado recentemente que 60% dos cientistas, eu não sei baseado exatamente em que é essa pesquisa, mas uma parte dos cientistas não acredita em Deus. Bom, eu diria que isso é uma interpretação pessoal, não é? Cada um encara Deus de uma certa forma ou não encara. Agora, é inegável que existem leis do universo. E essas leis a própria astronomia se preocupa em estudar. Então eu diria o seguinte, que por exemplo o Deus de Spinoza, que é um Deus que está presente em tudo, é uma maneira de explicar desta forma a questão de Deus, né? E certamente é uma das quais eu prefiro encarar, né? Para encerrar, vamos voltar ao nosso cometa Hale-Bopp. Até quando podemos ver o cometa? Bom, ver a olho nu, ele continua sendo visível nos próximos dias, ele atinge sua máxima altura logo após que o Sol se põe, aproximadamente a meio palmo de distância do horizonte, teríamos que erguer o braço e calcular meio palmo, e ele vai ser visível, digamos, chegar na sua altura máxima por volta do dia 10 de maio. Em seguida ele começa a descer e se tornando cada vez menor e cada vez menos brilhante, mas se tornará visível com um telescópio até dezembro, certamente, né? Com certos telescópios, com certeza, né? É bom que se esclareça que não vai dar para vê-lo assim como estamos mostrando. O que é que vamos ver? Vai ser apenas um pontinho como este aí? Exatamente. Então, para colocar com um pouco mais de precisão a posição no céu, basicamente é o seguinte: observarmos o pôr do Sol, uma vez o Sol tendo descido no horizonte, esperarmos mais uma meia hora para o crepúsculo, né, acabar, ter escurecido. Em seguida, localizarmos as Três Marias, que estão acima do horizonte, do poente, no oeste, né? E aí, com as Três Marias, fazemos uma linha na vertical, descendo, e aproximadamente entre as Três Marias e uma estrela muito brilhante chamada Aldebaran, o cometa vai estar mais ou menos a meio caminho entre essas estrelas. Então é muito fácil observar. Nós agradecemos a presença do professor de astronomia Paulo Sérgio Bretones, que falou sobre os mistérios do universo e sobre o cometa Hale-Bopp. A todos desejamos um excelente domingo.